Bom dia, Brasil! Bom dia, sétimo ano! Tudo bem com vocês, meus pupilos? Pessoal, é o seguinte, eu sei que eu falei que a gente ia começar o módulo 2, tá? Só que assim, tem umas páginas do módulo 1 ainda que eu preciso passar para vocês, porque é um assunto muito importante, a gente não pode deixar passar isso, tá? Vai estar lá no módulo 1, então, na página 370, tá? Características socioeconômicas da população brasileira. Tá? O que a gente entende por socioeconômico? Né? É as questões econômicas e sociais de uma população. Tá? Então, na apostila vai trazer que, de acordo com o IBGE, né, 52% só da população brasileira ela estava apta a trabalhar em 2015. A gente já pode ver que isso é um dado já um pouco mais nem tão válido assim, né? Já são 5 anos já. Mas vamos trabalhar em cima dele. Aí ele vai trazer para a gente um termo que a gente usa muito nessa questão de economia social, que é o PEA. Né? Então ele vai falar que esses brasileiros, né, esses 52%, né, da população, eles compõem o PEA, que é o quê? População economicamente ativa do país. Tá? Dessa população, aproximadamente 95 milhões de pessoas, né, ou seja, cerca de 90% da população, estavam exercendo algum tipo de trabalho, remunerado ou não, nesse mesmo ano. Então vamos lá. Eu estou falando de 2015 e ele está me dizendo então que 90% da população em 2015, né, ela se enquadrava no PEA, na população economicamente ativa. Estando trabalhando, né, recebendo, remunerado é um trabalho remunerado. O que é um trabalho remunerado? Um trabalho que eu recebo, né, um dinheiro, um valor em cima do que eu faço, ou não. Ué, professor, mas como que essas pessoas contribuem, né, sendo que elas não estão trabalhando? Vou explicar o porquê. O que é a PEA, pessoal, a população economicamente ativa? Não importa se você está trabalhando ou não, mas são pessoas que se enquadram numa faixa etária, tá? Aonde ela pode e ela tem condições físicas, psicológicas, né, de exercer um trabalho. Então, a população economicamente ativa não necessariamente não necessariamente é apenas aquela parcela da população que trabalha. Não, é aquela faixa etária, lembra da pirâmide etária lá atrás? É aquela faixa etária do que? Jovens adultos. São pessoas da população que têm aptidão, capacidade, têm condições de estar trabalhando, entendeu? E aí entra pessoas que estão desempregadas. Por quê? A pessoa que está desempregada não significa que ela não tem condição de estar trabalhando. Entendeu? Significa que ela só não está podendo trabalhar naquele momento, mas ela pode se enquadrar dentro da população economicamente ativa. Ou seja, eu, Juan, professor de vocês, faço parte da população economicamente ativa do país. Vocês não fazem parte da população economicamente ativa do país. Por quê? Vocês são adolescentes. O adolescente não pode trabalhar, tem que dar a visibilidade para vocês na escola, nos estudos, né? Então, como que vocês contribuem para o país economicamente? Vocês não contribuem porque vocês são adolescentes. Agora, a partir do momento que você se torna um adulto, um jovem adulto, até mais ou menos a faixa etária de aposentar, uns 60 anos, você faz parte dessa população economicamente ativa, tá? Ok? Ou seja, não precisa estar trabalhando para fazer parte da PEA, tá? Mas a sua idade que vai colaborar, né? Falar se você participa ou não dessa população, essa parcela da população. Tranquilo? Dando sequência na apostila, ele vai mostrar lá, então, duas imagens, olha lá, a explicação. Segundo o IBGE, a PEA é formada por pessoas, olha lá, com idades entre 14 e 65 anos, tanto aquelas que estão empregadas em alguma atividade econômica e recebem uma remuneração para a realização do seu trabalho, como as que estão temporariamente desempregadas ou à procura de emprego. Ah, mas você falou que a gente é adolescente, não pode. Aqui tá falando 14 anos e 65 anos. Ok, um adolescente de 14 anos, ele pode hoje em dia entrar como menor aprendiz. Então, sim, ele vai fazer parte da PEA. Só que o governo, né, o governo federal e tudo mais, a visibilidade que hoje o Brasil tem para com os adolescentes, nessa faixa etária de 14 a 18 anos, é que eles foquem nos estudos, né? Não como menor aprendiz, não que vai procurar um emprego, tá? Apesar de que
Isso é uma realidade social, né, de poucas pessoas. A gente sabe muito bem que tem muitos adolescentes aí que trabalham em menores aprendizes, ou então mesmo estão trabalhando na rua, vendendo alguma coisa, porque precisa ajudar em casa. Tá? Mas então vamos trabalhar com a faixa etária de 18 anos para cima, que é quando vocês se tornam maior de idade. Entender a diferença? Por quê? Ou seja, um adolescente ele pode trabalhar? Sim, como menor aprendiz. Tá? Tem toda uma regra para isso. Ele não pode trabalhar lá, como eu, por exemplo, o dia inteiro, durante não sei quantas horas por dia e tudo mais. Não, ele tem que trabalhar como menor aprendiz. 6 horas, 5 horas por dia. Tem que estar fazendo um curso técnico para isso, então. Tá? Mas geralmente, vocês, o foco maior mesmo é o que? É voltado para os estudos. Aí aqui nessa outra figura ele vai trazer, ó, já as pessoas que não se enquadram na PEA, a exemplo de quem? Dos aposentados, os estudantes, as pessoas dedicadas às atividades do lar, formam a chamada população não economicamente ativa, tá? Que a gente vai chamar então de PNA, ok? Tranquilo até então? Dando sequência, ele vai me falar então a questão de gênero, olha lá. A participação feminina, né, no mercado de trabalho brasileiro está se tornando cada vez mais expressiva. De cada 100 pessoas inseridas no mercado de trabalho, 44 são mulheres, ou seja, né, quase metade da população é mulher trabalhando. Então, hoje a gente não vê mais tanta diferença nesse quesito. Entre os fatores que intensificaram essa participação estão, primeiro, o aumento da escolaridade, né, visto que nos últimos anos uma significativa parcela da população feminina ampliou a sua formação educacional, porque antigamente, né, e se for ver até mesmo recentemente, 30 anos atrás, por exemplo, não é que a mulher não poderia estudar, não podia fazer uma faculdade, podia, mas eram outras épocas, era outra realidade, né, a mulher ainda não estava conseguindo, estava começando a caminhar para o seu empoderamento, né, no mercado de trabalho. O outro fator é o aumento da responsabilidade no sustento da família, pois atualmente, olha lá, cerca de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. O que isso quer dizer? Às vezes o pai está desempregado, às vezes é uma mãe solteira, ué, ela tem que criar o filho dela, não necessariamente ela precisa ter o marido ali para poder cuidar do filho, entendeu? Mas para ela poder criar o filho dela, ela precisa do quê? De um emprego, né? Ela precisa de um trabalho. Então ela vai se dedicar, vai se esforçar, vai lutar para conseguir criar aquela criança. Tá? Aqui do lado, depois vocês dão uma olhada, né? É um gráfico mostrando essa participação, né, da mulher no mercado de trabalho, ó, entre os anos de 1972 até 2015. Olha como subiu bastante, ó. Na década de 72 tinha 28% só das mulheres no Brasil trabalhavam. E em 2015, olha lá, 44% das mulheres trabalhavam. Imagina agora 2020, tá muito mais intenso, tá? Porque 5 anos mudam bastante coisa. Beleza? Falando então em desigualdade e essas coisas, a gente vai entrar na questão de desigualdade da distribuição de renda no Brasil. O que é distribuição de renda? Ou seja, é o salário, é o dinheiro, distribuição do valor, né, do money, do que é good nós não have, né, no Brasil. Ele vai falar então que grande parte da renda, né, total gerada pelos brasileiros encontra-se concentrada em uma pequena parcela da população. Por outro lado, uma multidão de trabalhadores divide a menor parte dessa riqueza. Vou mostrar o gráfico aqui embaixo para vocês, mas o que a gente já pode antecipar dessa primeira fala aí da apostila? Quem concentra maior número de renda hoje em dia no Brasil é a população mais rica, né? Do que a população mais pobre, tá? A população mais pobre é muita gente para pouco dinheiro. A população rica é pouca gente para muito dinheiro. Então quem vai ter mais dinheiro? A população mais rica. Olha lá, distribuição de renda no Brasil, isso, ó, em 2015, hein, gente? Esses dados são antigos, já pode ter alterado isso. Na próxima aula eu tento trazer para vocês esses dados atualizados. Da renda total do país, 43,3% ficam nas mãos de um grupo de pessoas que corresponde a apenas 10% dos brasileiros. Quase metade da renda total do país está concentrada na mão de 10% dos brasileiros, entenderam? O restante da renda nacional, ou seja, 56,7%, está dividido entre 90% dos brasileiros. Olha aqui embaixo, ó. Aqui, ó, 49% são pessoas que recebem até 2 salários mínimos, ou seja, o salário mínimo hoje está 1.000 e pouquinho. Ou seja, são pessoas que recebem R$ 2.000 por mês. 14% está concentrado nas pessoas que recebem de 2 a 5 salários mínimos.
4% da renda total do Brasil está concentrado na mão de pessoas de 5 a 10 salários mínimos. Ou seja, pessoas que ganham aí de 5 a 10 mil reais por mês. Tá? Ou até mais. E 2% da população comanda, né, retém mais de 10 salários mínimos. Equivalente a mais de 10 salários mínimos. Vocês estão vendo a desigualdade aqui social já acontecendo? Nesses 49% aqui, que recebe até 2 salários mínimos, é a população mais pobre. Aqui a gente já pode dividir entre classe baixa, classe média baixa, classe média alta e aqui a 2% classe alta. Ok? Que são as classificações de classe de renda no Brasil. Ok? Olha só, pouquíssimas pessoas têm quase todo o dinheiro do Brasil na sua mão acumulada. Então, isso é uma desigualdade social e desigualdade de renda, ok? De acordo com a pesquisa realizada pela ONU, né, em 2014, o Brasil está entre os 5 países do mundo com maior concentração de renda. Ou seja, a gente tem uma grande quantidade de renda, a gente tem muito dinheiro, só que está na mão de poucas pessoas, não está dividido por igual. Tá? Ou seja, muitas pessoas ganham pouco, poucas pessoas ganham muito, além do que elas precisavam. Tá? Aqui é uma imagem para representar essa questão, né? Os baixos rendimentos dos trabalhadores brasileiros são um retrato na concentração de renda no país. Na fotografia são vendedores ambulantes vendendo doces no semáforo em Teresina, Piauí, em 2015. Tá? Então essa é a nossa realidade. E hoje, em 2020, está muito mais intenso ainda mais devido à pandemia. Tá? Muita gente perdeu o emprego, né? Muita gente está desempregada. O índice de desemprego no Brasil tem aumentado bastante nos últimos 3 anos. Tá? Enfim, a realidade é difícil, pessoal. Vamos lá. Aí ele vai vir na página 372 falando de desigualdade nas paisagens brasileiras. Desigualdade de renda, desigualdade de paisagens brasileiras, desigualdade social, tudo no final das contas vai se enquadrar entre classe média, classe alta, classe baixa. Entre pobre e rico, entre as diferenças de dinheiro, tá? Então, olha lá, a desigualdade social é um problema que não afeta somente as condições de vida dos brasileiros, né? Mas o que? Gera contrastes marcantes, né, em várias paisagens do país. Então, isso leva a gente a perceber, né, que a riqueza e a pobreza, elas convivem lado a lado. Tá? E aí vocês vão entender o que eu estou falando nessa imagem aqui. Olha só. Eu vou baixar aqui primeiro. Olha só a diferença, veja bem. Aqui, do nosso lado esquerdo da tela, é uma favela em São Paulo. E do nosso lado direito é um condomínio de luxo. Isso que ele fala do contraste da riqueza e da pobreza. Entendeu? Na paisagem. Só da gente olhar a foto, a gente consegue perceber quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro do lado esquerdo e quem tem dinheiro do lado direito. E aqui no meião, ó, mais ou menos aquela classe média baixa, média alta. Vamos ler aqui as informações. Olha, acompanha a setinha vindo da favela. Cerca de 15 milhões de brasileiros vivem em condições de extrema pobreza no Brasil. Muitos deles não têm dinheiro para comprar os alimentos básicos, que é arroz e feijão, né, produto de limpeza, ou arcar com a compra ou o aluguel de moradias adequadas. Uma coisa que eu sempre bato na tecla nessa aula, eu sei que a gente não está presencial, e isso para mim é o pior de tudo. Não estamos aqui para julgar se a pessoa escolheu tá assim, se a pessoa não quis trabalhar, se ela não quis estudar. Não quero saber disso. Isso não importa pra gente no momento. A gente está trabalhando em cima de dados estatísticos, não sobre as escolhas ou não das pessoas, tá? A gente não está aqui para julgar ninguém. E a gente nem deve julgar ninguém. Aqui, ó, próximo pontinho, saindo dos prédios, ó. Cerca de 24 milhões de moradias não contavam com rede de esgoto em nosso país. A gente viu isso agora na última parte lá, falando do saneamento básico, que melhorou no Brasil. Mas ainda assim, ó, 24 milhões de pessoas, né? 24 milhões de moradias, perdão, não contavam com rede de esgoto no país. Vamos ver aqui a próxima, ó. Em 2016, aproximadamente 6 milhões de moradias no país não tinham coleta de resíduos sólidos, ou seja, coleta de lixo, tá? Aquele lixo que a gente produz muito ainda dentro de casa, que passa o caminhãozinho na rua pegar, muita gente, 6 milhões de moradias não tem essa coleta, tá? A outra aqui embaixo, ó. Uma pequena parcela da população tem acesso à educação e à assistência médica de melhor qualidade, a moradia de alto padrão e a carros e bens de luxo. E aqui, por último, grande parte dos brasileiros vivem em condições precárias de pobreza
enfrentando dificuldades para sustentar as despesas mínimas que garantam qualidade de vida, como os gastos de moradia, água, saúde, alimentação, vestuário e educação, que são coisas básicas que a gente tem que ter. E grande parte dos brasileiros vive sem boa parte dessas questões, tá? Aqui na apostila vai ter uma perguntinha, aquela perguntinha lá que a gente sempre faz na sala. No município onde você mora é possível observar paisagens como a retratada acima? Pode responder na apostila de vocês mesmo, não precisa me enviar, ok? Quero que vocês façam essa análise. E por último, se eu não me engano, vai falar das desigualdades de oportunidades, né? Ou seja, todo mundo tem o mesmo direito? Quer dizer, vamos reformular a pergunta. Todo mundo tem direito a alguma coisa, igual. Mas é de maneira igualitária distribuídas as coisas? Não, não é, porque a gente vive num sistema capitalista. Então isso nunca vai ser de forma igual. Tá? Nunca vai ser distribuída a renda igual, nunca vai ter oportunidades iguais, tá? Um médico nunca vai, o médico sempre vai estar na frente de um pedreiro, mesmo que ambos trabalhem, mesmo que ambos contribuam, mesmo que ambos paguem suas contas, tá? Sempre vai ser essa desigualdade. As oportunidades não são iguais, lá acabei de falar, não são iguais para todos em nosso país. E isso é um reflexo das desigualdades sociais que a população brasileira enfrenta. O trabalho infantil, por exemplo, é uma triste realidade existente em diversos países, que também ocorre aqui no Brasil, e muito, tá? Qualquer semáforo que você para hoje em dia, você pode ver que tem um adolescente ou uma criança vendendo alguma coisa. Não estamos aqui para julgar. Não me importa se ele está vendendo para comprar droga, o que ele vai fazer com aquele dinheiro, tá? Enfim, não vamos julgar ninguém. A educação é um direito de todos, tá? Mas o trabalho infantil dificulta o acesso de muitas crianças às escolas. Muitas deixam de frequentar as escolas, pois não conseguem manter a dupla rotina, trabalhar e estudar. Outras nem chegam a ser matriculadas. O desenvolvimento de todas as pessoas começa na infância. Crianças que não têm tempo para brincar e se divertir também não têm oportunidades de se desenvolverem intelectual e fisicamente. Desse modo, o trabalho infantil gera muitas desigualdades de oportunidades no Brasil e no mundo. Tá? Aí que é uma foto retratando, né, o menino com certeza no semáforo, né, vendendo pipoca, alguma coisa, tá? Olha lá, no Brasil, segundo o IBGE, existem cerca de 640 mil crianças entre 5 e 14 anos trabalhando. Nessa fotografia, podemos observar uma criança em trabalho infantil vendendo salgados e refrescos em uma movimentada avenida na cidade do Rio de Janeiro, em 2014. Então é uma realidade muito cruel, tá? E que não cabe a nós julgarmos essas crianças, essas pessoas, tá? Porque a gente não sabe da história de ninguém nem da vida de cada um. Se a gente soubesse, era muito mais fácil, né? Mas a gente não sabe. Cada um sabe como que vive, cada um mora numa casa, cada um tem uma condição, né? E eu falo da gente mesmo, né? Que estamos inseridos numa realidade totalmente oposta da dessa, ok? No Brasil, o trabalho infantil é proibido por lei, tá? A Constituição brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem, né, os direitos das crianças e dos adolescentes, impedindo-os de trabalhar para que possam se desenvolver. No entanto, muitas famílias que vivem em situação de pobreza utilizam o trabalho das crianças para complementar seu sustento. Isso porque a renda obtida pelos adultos é insuficiente para as despesas básicas, como alimentação e vestuário, refletindo a situação de miséria em que vivem muitas pessoas no Brasil. Bom, grande parte dos casos de trabalho infantil, né, em grande parte, né, dos casos de trabalho infantil, as crianças são obrigadas a exercer atividades forçadas e impróprias para a sua idade, prejudicando também a sua saúde e colocando suas vidas em riscos. Algumas notícias relatam o trabalho de crianças em carvoarias, na fabricação de tijolos ou em cortes de cana-de-açúcar. Então, o que vai resultar nisso? A evasão e defasagem escolar, né? Ou seja, a criança, ela trabalha tanto, por exemplo, pensa em trabalhar num corte de cana-de-açúcar o dia inteiro, você vai ter força, uma criança, um adolescente, vai ter coragem, vai ter força de ir para a escola à noite? Não vai, gente. O corpo não é feito para isso do adolescente. Então, a invasão e defasagem, né, escolares são agravadas pelo trabalho infantil, fazendo que no futuro essas crianças também tenham menos oportunidades no mercado de trabalho. Ou seja, se ela não tem nenhum ensino médio, como que ela vai conseguir um emprego digno? Né? Um emprego que não seja tão exaustivo. Quem dirá, ela vai querer pensar em querer entrar numa faculdade. Tá? Enfim, aqui tá uma foto, né, de uma lá no Pará, em Santarém, tá?
onde o baixo número de alunos evidencia a evasão escolar. E essa foto foi feita em 2017. Beleza? Eu quero que vocês respondam as atividades, tá? E aí na próxima aula eu passo esse gabarito da atividade para vocês. E é isso. Depois a gente vai começar então o módulo 2. Tranquilo? Qualquer dúvida me mandem mensagem pelo WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus, bom final de semana. Estou com saudade, beijos e abraços. Se cuidem. Até mais, Brasil.